Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Cara, vamos lá, bora pra mais um vídeo. Quem diria que eu ia trazer outro vídeo em tão pouco tempo aí, né? Cara, como eu falei no vídeo passado, eu ia falar sobre coisas que me dessem vontade. Não vou ficar falando sobre as novidades, coisas mais recentes de Dragon Ball. Mas eu tava, mais uma vez, cara, parei pra pensar sobre Dragon Ball Super. Sim, eu falei que ia falar um pouco menos sobre Dragon Ball Super, só que não dá, cara. Esse anime me deixa muito indignado. E eu tava revendo algumas cenas do Super Saiyajin lá de Dragon Ball Z, e depois acabei lembrando, né, acabei comparando com o Super Saiyajin Blue, e é uma decepção completa, cara. Então o vídeo de hoje é sobre isso, é pra falar um pouco, pra comparar um pouco o Super Saiyajin com o Super Saiyajin Blue, e o porquê que eu acho, e não só eu, como muitas pessoas, muitos fãs de Dragon Ball, acham que o Super Saiyajin Blue é uma piada completa, e era pra ser uma das formas mais interessantes de toda a franquia, e é simplesmente uma completa piada. Chegou a hora da sua morte. Eu nem preciso falar muito aqui sobre a primeira aparição do Super Saiyajin lá em Dragon Ball Z, né? Que foi algo, cara, inacreditável. Até hoje é considerado por muitos a melhor transformação de todas, a melhor transformação de Dragon Ball Z, a melhor cena de transformação é considerado por muitos aí, na verdade de toda a franquia Dragon Ball. E eu concordo muito, cara, é uma cena icônica, não tem como esquecer a primeira transformação de Super Saiyajin. E, cara, eles tentaram fazer algo parecido com o Super Saiyajin Blue, porque eles queriam que fosse algo especial. Eles colocaram o Super Saiyajin Blue pra aparecer na primeira vez em sua luta contra o Frieza, ou seja, claramente tem ali meio que uma referência, né, porque o Super Saiyajin Blue é o Super Saiyajin da forma God. Só que a primeira coisa é que não tinha necessidade alguma de trazer uma transformação nova. Muita gente já tá cansada de falar isso, mas a gente tinha acabado de conhecer a transformação de Super Saiyajin Deus. A gente tinha apenas um filme com essa transformação, e de um filme pro outro ela já foi completamente descartada, a ponto de nem aparecer no filme Renascimento de Frieza. A transformação simplesmente não apareceu. Fizeram aquele lance de Beyond God, que depois foi descartado, mas simplesmente não colocaram o Super Saiyajin Deus, que era a transformação mais recente pra aparecer. E se a gente usar aqui o Dragon Ball Z pra comparar, a gente vê que a última transformação que apareceu lá, ela teve até o seu destaque. Óbvio, não foi tão bem trabalhada, que é o Super Saiyajin 3, mas ela teve os seus momentos de brilhar. A Saga Buu, ela teve os seus momentos, apesar de não brilhar como deveria, mas também tivemos ela aparecendo no filme do Janemba, no filme do Hildegard. Então assim, ela teve os seus momentos. Já a transformação de Super Saiyajin Deus simplesmente não teve os seus momentos. Teve depois, lá no mangá, ela teve sim o seu momento de brilhar, mas vamos falar mais sobre o anime aqui, né? E cara, no próprio filme do Broly, a transformação foi simplesmente escanteada, cara. Ela só serviu pra apanhar. O Goku só usou o Super Saiyajin God e o Vegeta também pra apanhar. Ela teve ali um breve momento de glória, onde eles acertaram um golpe ali no Broly, um golpe ou outro, mas rapidamente foram superados pelo poder do Broly. E aí teve que vir o Super Saiyajin Blue, e adivinha, o Super Saiyajin Blue, que era a transformação mais poderosa, também apanhou muito. E o problema do Super Saiyajin Blue é que ele passa a impressão de ser ainda mais fraco que o próprio Super Saiyajin 3, ou que o próprio Super Saiyajin comum, porque o Super Saiyajin Blue, cara, era pra ser a transformação mais insana do Goku em Dragon Ball Super. E só o que a gente vê em Dragon Ball Super é o Super Saiyajin Blue apanhar. Você pode pegar o Super Saiyajin comum e mesmo depois da saga Frieza, que foi onde ela brilhou de verdade, ela teve os seus grandes momentos. A gente teve o Super Saiyajin brilhando lá na saga dos androides, o Vegeta brilhou como Super Saiyajin, o próprio Trunks brilhou como Super Saiyajin, o Gohan também teve seu momento de brilhar, e o Goku nem se fala, cara. Olha aquela luta do Goku contra o Cell, foi uma luta absurda, foi muito insana aquela luta, sabe? E até na saga Buu teve seus momentos que eles usaram o Super Saiyajin, e aí no caso foi pro Super Saiyajin 2, que acho que foi a forma mais utilizada na saga Buu. Só que a questão é que quando tinha uma transformação nova em Dragon Ball Z, eles não simplesmente abandonavam uma outra transformação, eles davam um jeito de trabalhar aquela transformação apresentada no arco anterior. Só que em Dragon Ball Super eles não conseguem trabalhar nem mesmo a transformação que foi lançada naquele arco, que foi apresentada naquele próprio arco. Como que eles fazem o Goku ter uma transformação nova num filme contra o Frieza e o Goku só apanha? Tudo bem, ele teve o seu momento, ele teve um momento ali em que ele conseguiu superar o Frieza. Na verdade ele não superou o Frieza era sim mais poderoso que o Super Saiyajin Blue. O problema do Frieza era o gasto de energia, ele tinha um gasto de energia muito alto para manter o Frieza dourado, então aconteceu basicamente a mesma coisa que aconteceu lá em Namekusei. O Frieza foi gastando muita energia e o Goku conseguiu manter a energia dele, continuando assim mais forte durante a luta contra o Frieza. Cara, se fosse só isso, talvez não estivesse tão ruim assim, tá? O Frieza conseguiu uma forma nova, bateu na forma nova do Goku que ele acabou de apresentar,
só que perdeu a luta. Beleza, vamos considerar que fosse assim, o Freeza perdesse a luta pro Super Saiyajin Blue. Só que não, cara, o Goku faz a proeza de perder pra um raio laser. E não adianta, não existe no mundo desculpa justificativa para que aquilo se torne aceitável. Uma forma divina, o poder mais absurdo, capaz de destruir o universo provavelmente, capaz de rivalizar com os deuses, perdeu para um tiro de raio laser. Não faz sentido o Goku ser ferido por tiros lá em Dragon Ball Super, por armas, fuzil, pistola, que seja, não faz o menor sentido, cara. Em Dragon Ball Clássico a gente via o Goku levar tiro de fuzil e não acontecia nada. Absolutamente nada, e não é porque ele tava com o ki elevado, é só porque a pele dele realmente é muito resistente. E se na forma base ele já era tão resistente assim, imagina transformado em um fucking deus. Não interessa se a energia dele tá baixa, se o ki dele tá baixo, ele está transformado em um Super Saiyajin Deus, ele tem poderes divinos. Como que ele vai ser ferido por um raio laser? Não faz o menor sentido. E é por esse motivo que as pessoas odeiam tanto o Super Saiyajin Blue. Eu não vou mentir, não é uma forma tão feia assim. No próprio filme do Broly ficou bonita a transformação. As cores ficaram muito legais. Por mais que durante todo o Dragon Ball Super eu realmente ache ela um pouco feia. Aquele azul meio esverdeado, eu não vou muito com a cara daquela cor. Mas no Dragon Ball Super Broly ficou legal até, cara. Mas vocês têm que concordar comigo que não faz o menor sentido a transformação mais poderosa só servir pra apanhar. Se Goku começasse a luta usando um Super Saiyajin 2 ou até mesmo um Super Saiyajin God e conseguisse lutar mais ou menos de igual, um pouquinho abaixo que os inimigos no Super Saiyajin God, para depois utilizar o Super Saiyajin Blue como uma última saída, assim como ele faz às vezes no mangá, seria muito bom, cara. Eu acho que seria uma ótima alternativa. E o Blue teria sim o seu momento de glória, mas o Blue no anime é simplesmente usado para qualquer coisa, literalmente qualquer coisa. Vocês lembram que eles usaram o Blue para uma partida de beisebol. E tudo isso, essa banalização do Super Saiyajin Blue, faz com que o próprio Super Saiyajin, que é muito, mas muito mais fraco que o Super Saiyajin Blue, se torne algo mais especial. Quando a gente vê o Goku utilizando o Super Saiyajin comum numa luta, é muito mais legal do que ver ele usando o Super Saiyajin Blue. Parece que vai vir algo muito mais legal daquela luta do que ele usando a sua forma mais poderosa. E infelizmente, na minha opinião, o Ultra Instinto tá indo pelo mesmo caminho, cara. Eles vão banalizar aquela transformação e vai chegar um momento que ninguém mais vai aguentar ver o Goku usando o Instinto Superior. Mas eu espero muito que isso não aconteça. E bom, fica aí o meu desabafo mais uma vez sobre o Super Saiyajin Blue, cara. É uma forma que não tem carisma nenhum, não tem momentos memoráveis. Você não consegue parar pra pensar e falar, cara, aquele momento do anime de Dragon Ball Super, o Super Saiyajin Blue brilhou muito. Não, na maioria das vezes você vai lembrar dessa forma apanhando, até no Torneio do Poder, contra oponentes que eram muito, mas muito mais fracos. O Goku às vezes apanhava. Ai, porque o oponente era mais inteligente. Cara, como assim, cara? O Goku é um gênio da batalha. Com o gênio da batalha, que é o Goku, aliado ao poder de um Super Saiyajin Blue, era pra ele ser imbatível, era pra ele arrebentar qualquer oponente no Torneio do Poder. Claro, o Jiren é outra história, mas ele usa o Super Saiyajin Blue pra oponentes fraquíssimos, fraquíssimos mesmo. O Super Saiyajin Blue tem um problema tão grande que as pessoas até preferem ver o Goku e o Vegeta usando o Super Saiyajin God, que é mais fraco que o Super Saiyajin Blue, mas ainda assim passa a maior sensação de imponência. Ele passa uma sensação de ser mais poderoso do que o Blue, porque o Blue realmente passa só a impressão de que é uma forma normal, um cabelo pra cima pintado. Não parece que o Goku teve nenhum aumento de poder. E eu sei que muita gente tem esperança de que na volta do mangá ou do anime de Dragon Ball Super eles comecem a trabalhar um pouco melhor as transformações, mas sinceramente eu não tenho muita esperança não. Eu acho que a única esperança pro Super Saiyajin Blue ou pra Dragon Ball Super seria um remake, e eu acho que as chances disso acontecer são, cara, quase zero. Eu acho que a gente não vai ter um remake da história de Dragon Ball Super melhorando, sei lá, aprofundando a história. Eu tenho quase certeza que isso não vai acontecer, e eles vão ter que dar um jeito de trabalhar, de melhorar as transformações que a gente tem atualmente, que é o Super Saiyajin God, o Blue e o Ultra Instinto, basicamente, porque eles quase não usam muito mais o Super Saiyajin. Eles vão ter que dar um jeito de trabalhar isso no novo mangá, na continuação do mangá de Dragon Ball Super, pra ver se isso serve de alguma coisa. O Super Saiyajin Blue é tão bizarro que o próprio Trunks, na saga do Goku Black, conseguiu superar o Super Saiyajin Blue por um momento. E aí você vai me perguntar, pô, mas o Trunks conseguiu alguma forma divina? Não, foi só o Super Saiyajin Rage. A gente não sabe até hoje o que exatamente é o Super Saiyajin Rage, não tem algo oficial dizendo o que exatamente é aquele poder, mas claramente ele estava transformado em Super Saiyajin com alguma outra aura envolvendo ele, e eu não sei se aquilo era Ki Divino. Mas ainda assim, cara, o Trunks, que não tinha experiência alguma com Ki Divino, nenhuma, conseguiu superar por um breve momento o Super Saiyajin Blue. Ele pode até não ter ficado mais forte que o Super Saiyajin Blue, mas naquele momento ali, com certeza, ele estava sim mais poderoso
que o Super Saiyajin God, o que também já é um completo absurdo. Então bom, é isso pessoal, esse foi meu desabafo de hoje sobre Dragon Ball. Como eu falei no vídeo anterior, vou repetir nesse aqui, tô tentando manter a frequência do canal, aumentar a frequência, vão ter vídeos aqui de Dragon Ball Z, vídeos de desabafo sobre Dragon Ball Super, e eu tô pensando em voltar com gameplays de Dragon Ball. Comenta aí pra mim se vocês querem ver gameplay de Sparking Zero, de Genshin Squadra, de Kakarot, de Xenoverse 2, mas se vocês quiserem ver gameplay, eu vou trazer provavelmente no meu outro canal, que é o Shentauro GT, fechou? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu consegui desabafar bastante aqui sobre essa bizarrice que é o Dragon Ball Super e o Super Saiyajin Blue, e eu espero muito saber a opinião de vocês aqui nos comentários. E me conta aí nos comentários qual é a sua transformação favorita de Dragon Ball Super, sem contar as transformações que já existiam no Z, tá? Super Saiyajin 1, 2 e 3, porque aí fica muito fácil. Então escolha entre o Super Saiyajin God, Blue ou Instinto Superior. Deixa aí nos comentários que eu quero saber, fechou? A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto, Guerreiro Z, e falou!